quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 119, os versículos 73 a 80. Enquanto você encontra esse texto, nós iremos falar nesta manhã sobre as aflições ensinam. E nós, como equipe pastoral, temos acompanhado as aflições e o sofrimento de boa parte do rebanho do Senhor que congrega nesta igreja. E é comum, diante de dias de tanto sofrimento como que nós estamos vivenciando e acompanhando, sermos às vezes levados a somos tentados a pensar que às vezes Deus existe para fazer suas criaturas felizes. E é por isso que o sofrimento muitas vezes é usado, não por esses irmãos que temos acompanhado, mas por outros que não professam a fé em Cristo. O sofrimento é usado muitas vezes como uma arma para atacar a existência de Deus. Muitos dizem diante do sofrimento que se Deus fosse bom, Ele faria apenas o bem para as suas criaturas. Se Ele fosse poderoso, Ele livraria as suas criaturas do mal. Porém, como suas criaturas sofrem e choram, logo, Deus não é bom ou Deus não é poderoso. Meus irmãos, é fato que o cristianismo não nega que neste mundo caído, todos nós, todos os seres humanos, independente de ser cristão ou não, nós convivemos com uma parcela de sofrimento. E caminhar por essa terra esfacelada pelo pecado é conviver com a possibilidade de sofrermos. O salmista, como um habitante dessa terra, também foi um homem que experimentou sofrimento. E neste salmo, o Salmo 119, ele descreve, durante o decorrer do salmo, algumas dificuldades que ele passou porque decidiu viver fielmente a palavra do Senhor. Só que nos versículos 73 a 80, que é a estrofe que nós iremos nos ater nessa manhã, ele descreve aflições de natureza muito mais complexas. E aqui ele vai nos dizer que essas aflições que sobreveio à sua alma têm como fonte justamente a pessoa de Deus. Entenda que a aflição nesse texto aponta para uma dor intensa sentida na alma. É aquela dor que corta o coração, que sufoca a respiração e ao mesmo tempo mareja os olhos com as lágrimas. Só que em seu sofrimento, o que o salmista aqui enfatiza é que, de fato, foi Deus quem afligiu a sua vida, mas o afligiu com um propósito, um corretivo para ensiná-lo a entender a palavra do Senhor. Então, nessa estrofe, ele mostra que Deus é aquele que envia aflição, bem como é aquele que envia o consolo. Então, dessa forma, o salmista destaca que esta experiência aflitiva que ele sofreu ensina algumas verdades sobre a pessoa de Deus. Versículo 73 a versículo 75, eu gostaria que você acompanhasse a leitura. O salmista vai nos mostrar que o Deus que aflige é o Deus que ensina. Diz assim a palavra do Senhor: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Então, diante da aflição, o salmista volta-se para Deus sem exigir nada, mas no versículo 73 ele confessa o seu estado de criatura finita, reconhecendo que diante da aflição o Criador não abandona a obra de suas mãos. Então aqui, de certa forma, no versículo 73, ele volta para aquele que o criou, para aquele que o conhece melhor do que ele mesmo, ele volta para aquele que sabe de todas as coisas. Então, no meio do sofrimento, o salmista não pede explicações, o salmista não murmura contra Deus, mas aqui ele faz algo interessante. Ele ora pelo dom de entender os mandamentos do Senhor. Ele atesta que somente o Criador pode dar a seus servos o conhecimento necessário para passar por momentos de aflição. O Criador tem as qualificações necessárias para dar o entendimento à sua criatura. E o salmista nos fala que ele compartilha conosco isto através da sua palavra revelada. É fato que Deus criou o homem com entendimento, mas ao mesmo tempo a palavra nos mostra que é o próprio Deus quem habilita o homem a conhecer e a entender a sua palavra. Por isso o salmista afirma que todas as explicações dadas por Deus para qualquer situação da vida, ele encontraria em apenas um lugar, na palavra revelada de Deus. E meus queridos irmãos, algo que muitas vezes passa desapercebido
por nós em dias de dor, em dias de sofrimento, é que Deus não nos abandona. E a sua palavra revelada a nós é uma demonstração materializada do seu cuidado por nós. E por conta disso, no versículo 74, o salmista descreve que os que temem a Deus ficarão felizes ao ver o salmista esperando na palavra do Senhor. Essa expressão, quando me viram, é literalmente tomar consciência ao me ver. O salmista aqui deseja que todos os que temem a Deus possam ver nele um exemplo da maneira pela qual a confiança na palavra de Deus é recompensada diante da aflição. Na verdade, ele seria mais do que uma prova que Deus abençoa seus servos que confiam em sua palavra. Ele se tornaria um professor. Esta expressão que está aí no texto, porque na tua palavra tem esperado, lá no hebraico, é no sentido de ensinar a palavra utilizando outros meios além da fala. É ensinar a palavra através do testemunho. Sabe um exemplo para ficar mais fácil para você entender o que o salmista quer dizer aqui? Sabe quando você sabe que tem um irmão na fé doente e você sai da sua casa até a casa dele para visitá-lo com o intuito de consolá-lo? E quando você chega ali, aquele irmão é que te consola. Ele te ensina tanto sobre a fé cristã diante de dias de sofrimento que você sai dali extremamente consolado. O que o salmista deseja, no versículo 74, é justamente isso. E o mais interessante é que no versículo 75, o salmista, depois de pedir orientação ao Senhor a respeito da sua palavra em dias de sofrimento, ele é bem enfático. Bem sei. E esse bem sei aqui, queridos, lá no texto original, no hebraico, aponta para a ideia de estar ciente de uma informação específica. Aqui o salmista está dizendo que ele tem consciência que mesmo sendo afligido, Deus continua sendo fiel. Deus continua o amando e está trabalhando em sua vida para fazê-lo amadurecer através da aflição. Então o salmista descreve que é justamente na escola da aflição que primeiro se aprende corretamente a estimar o valor da palavra de Deus, bem como a experimentar o seu poder consolador. Ele bem sabe que Deus usa as aflições e o sofrimento para ensinar os seus servos realidades espirituais reveladas em sua palavra que de outro modo os seus servos não entenderiam. Versículos 76 a 77, o salmista então prossegue no texto e ele vai nos mostrar que o Deus que aflige é também o Deus que consola. Eis o que diz os versículos 76 a 77. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Embora as aflições sejam adocicadas pelos propósitos divinos, são, no entanto, sempre amargas. Então, após a aflição, o salmista sente a necessidade do consolo. E aqui ele nos fala que ele anseia pela manifestação da bondade divina. Por isso que, nesses dois versículos, ele ora pedindo misericórdia, ele ora pedindo o consolo do Senhor, mas de acordo com as suas promessas reveladas em sua palavra. E embora ele tenha reconhecido que foi justamente afligido, é isso que ele fala no versículo 76, ele deseja que sua tristeza seja aliviada por algum consolo. E é fato que no meio do deserto, uma gota de água em lábios secos sempre cai bem. Versículo 76, o seu pedido então é que o Senhor vá até o seu encontro, revelando a sua bondade, revelando o seu amor infalível, que está aqui diretamente relacionado com o cuidado paternal e amoroso de Deus para com o seu povo. A bondade do Senhor, o amor infalível de Deus, é o consolo que fez com que o salmista suportasse as aflições. O salmista lembra que Deus o ama apesar e através do que ele estava sofrendo. Na verdade, para o salmista, o sofrimento é sempre amargo, mas é vivenciado sentindo o frescor da doce água do amor consolador da pessoa de Deus.
Por isso que o seu pedido é que o Senhor alivie a sua tristeza, alivie a sua dor, de acordo com a sua promessa revelada em sua palavra. E observe que no versículo 77, ele faz um pedido que aponta para a sua incapacidade de encontrar consolo longe da pessoa do Senhor. Literalmente está dizendo: Senhor, que as tuas misericórdias venham sobre mim, porque eu não sou capaz de chegar até elas. E aqui o salmista expõe de fato o quanto ele necessitava da misericórdia do Senhor. E meu querido irmão, entenda que Deus não precisa, mas é misericordioso. Deus não precisa revelar-se misericordiosamente para conosco, mas ao mesmo tempo a palavra nos mostra que Ele tem uma profunda empatia e amor por criaturas rebeldes, mas que depositam a sua confiança nele, como são os cristãos. Por isso, aqui no texto, o salmista implora a misericórdia do Senhor, como que era essencialmente necessário para aliviar e trazer cura às suas misérias. Mas perceba que no final do versículo 77, o salmista mostra que diante das dores da vida, é na palavra do Senhor, é na Escritura que está o seu deleite, porque é nela e através dela que Deus derrama o seu consolo e misericórdia sobre os seus servos. Quando chegamos no versículo 77 até o versículo de número 80, o salmista nos mostra uma outra face da pessoa do Senhor. Ele nos fala que o Deus que aflige é o Deus que preserva. Atente para a leitura, versículos 78 a 80. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Aqui no versículo 78, o salmista fala de pessoas más que constantemente mentiam a seu respeito. Por isso que o pedido dele é que essas pessoas sejam envergonhadas. Todavia, diante das mentiras e sofrimento causado pelos homens maus, nós não vemos o salmista reclamando, nós não vemos o salmista se vingando, mas o que nós vemos é o salmista meditando nos preceitos do Senhor. E aqui ele nos ensina, queridos, que sempre que somos perseguidos injustamente por homens ímpios, nós devemos recorrer diretamente à proteção e ao cuidado do Senhor. E aqui, quando o salmista medita nos preceitos do Senhor, ele nos leva a entender que Deus se coloca como inimigo daqueles que se colocam como inimigo do seu povo. Literalmente, o salmista crê que Deus dará a devida recompensa a seus acusadores, porque Deus é aquele que preserva o seu povo. E por conta deste cuidado preservador de Deus, o salmista então ora para que voltem-se para ele todas as pessoas que temem a Deus. A ideia aqui do versículo 79 é que pode ser que alguns fiéis em torno do salmista, ao verem-no passando por aflição, tenham perdido a confiança em Deus. Mas o pedido dele aqui é que estes voltem a confiar no Senhor quando virem que o salmista não foi abandonado pelas ternas misericórdias de Deus. Na verdade, o salmista ora para que o conhecimento do povo de Deus a respeito da palavra do Senhor seja enriquecido por conta da sua experiência aflitiva. E no versículo 80, então, ele enfatiza, e aqui ele finaliza a estrofe pedindo ao Senhor que o seu coração seja irrepreensível nos teus decretos. Meus irmãos, eu digo para você que o Salmo 119 é sempre fascinante, por conta do amor que o salmista tem à palavra do Senhor, porque aqui a oração desse servo do Senhor é que diante do sofrimento, Deus lhe ajude a preservar a integridade do seu coração. A oração dele é que Deus capacite o seu coração a se inclinar, a fazer o que é correto segundo a palavra de Deus. Ele deseja um coração irrepreensível e sabe que a única forma de o ter é fundamentando-se na palavra. Meus irmãos, eis é que esse texto tem a nos ensinar, de forma
bem resumida e breve. E eu quero então pensar algumas implicações dele para nós, para melhor colocar em prática esse texto em nossas vidas. Primeiramente, a primeira implicação que faça esse texto para nós nessa manhã é que Deus usa as aflições para nos aproximarmos dele. Nessa estrofe, o salmista evidencia que diante das aflições enviadas por Deus, Deus ensina, Deus consola e Deus preserva os seus servos. Diante da aflição, o salmista volta-se para Deus, apega-se à sua palavra revelada, medita nela, aprende de Deus a partir dela, tem satisfação nela, é dirigido por ela e tem um coração inclinado a fazer o que a palavra do Senhor determina. Não há dúvidas que, ao lermos essa porção do Salmo 119, fica muito claro que o amargo das aflições é uma forma de Deus nos levar a buscar o doce consolo em sua palavra, em sua pessoa, através de sua palavra revelada. Essa porção do Salmo 119 nos ensina que Deus utiliza-se da aflição como uma ferramenta para trabalhar e aproximar o seu povo da sua presença. Não é à toa que C.S. Lewis, uma das famosas frases dele, dizia que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. É fato, meus irmãos, que dias ensolarados nem sempre motiva os servos do Senhor a ter mais intimidade com Ele. É verdade que as realidades espirituais em dias que estamos caminhando bem, muitas vezes se tornam menos urgentes e relaxadas. Em dias tranquilos, não vemos problemas algum em sermos preguiçosos com os meios da graça, com os meios de graça. Nós nos tornamos muitas vezes negligentes com a devoção ao Senhor. Mas perceba, e aí nós podemos falar por experiência própria, quantas vezes, em uma leve passagem pelo vale da aflição, o nosso coração, queridos, com um estalar de dedos, ele perde o encanto por esse mundo caído, e que muitas vezes nos agarramos a ele como se fosse a única forma de encontrarmos consolo para a nossa alma. Spurgeon dizia que muito pouco se tem a aprender sem aflição. Para sermos bons alunos, temos de ser bons sofredores. Como dizem os latinos, a experiência ensina. Os mandamentos de Deus são melhor lidos por olhos úmidos de lágrimas. As aflições nos mantêm acordados na torre de vigia, queridos, e não sonolentos em nossa cama. As aflições, queridos, nos mantêm em constante oração e estudo na palavra. E às vezes eu penso que para muitos de nós, cristãos, a aflição repetida em nossa vida, eu vou dizer para você que é um dom divino para arrancar a preguiça espiritual do nosso coração. Às vezes a única forma de fazê-lo orar, de fazê-lo ler a Bíblia, de fazer você sair da sua casa para vir cultuar ao Senhor, é quando você entra pelo vale da aflição. E digo para você que muitos benefícios nos têm sobrevindo através das nossas dores e tristezas, bem como temos sido instruídos nas Escrituras em dias de dor. Então compreenda que a vida cristã é agridoce. O amargo das aflições é adocicado com o consolo e amor de Deus revelado em sua palavra. E assim, independente da aflição que estamos passando, nós podemos apelar à misericórdia de Deus e ter a certeza de que a encontraremos. Que Deus, em sua graça, use as aflições da nossa vida para arrancar as camadas da nossa preguiça espiritual, nos levando cada vez mais para perto da sua presença. Uma segunda implicação que penso desse texto nessa manhã: meus irmãos, Deus usa as nossas aflições para abençoar os outros. De acordo com o salmista, a maneira como lidamos com o sofrimento pode ser um incentivo para abençoar a fé de outros crentes. Ele fala isso, versículo 74 e versículo 79. O salmista percebeu que o que aconteceu com ele e como ele reagiu ao sofrimento era uma fonte de ânimo ou de desânimo para os outros. E é verdade, quando nós estamos sofrendo, geralmente a tendência natural nossa é ficarmos sozinhos, lambendo nossas feridas, sem pensar em ninguém. Mas essas são ocasiões usadas por Deus para ajudar, encorajar outros
em seus dias de dificuldades. Pessoas tementes a Deus são encorajadas quando se deparam com cristãos cheios de esperança, mesmo passando pelos vales sombrios. Por isso que o salmista afirmou que os tementes ao Senhor se alegraram e voltaram a confiar no Senhor ao vê-lo confiando e esperando no Senhor em dias de aflição. E um dos benefícios frequentemente negligenciados na igreja como corpo de Cristo é o sofrimento e o consolo compartilhados. 1 Coríntios 12, 26, Paulo afirma que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Meu irmão, entenda que o sofrimento provê à igreja uma oportunidade única de crescimento em compaixão e amor uns pelos outros. Faz bem ao nosso coração, para a nossa fé, ver alguém mesmo diante de uma intensa dor, dar testemunho que o Senhor continua sendo fiel. Eu me lembro que, eu acho que até já contei esse testemunho, que uma vez em São Paulo, uma irmã chamada Ubelinda, essa irmã era uma irmã que tinha cegueira, morava sozinha, e um dos seus filhos havia morrido, e nós sempre levávamos ceia na casa dessa irmã, e nós tínhamos marcado para levar ceia na casa dela na parte da tarde. E o filho dela morreu de manhã, e como ele queria ser cremado, foi algo muito rápido. E nós ligamos para ela, minha irmã, a gente não conseguiu nem chegar até o local onde seria cremado o corpo, não deu tempo. E nós ligamos para ela, minha irmã, é melhor desmarcar, irmos outro dia. Ela falou assim, não, quero que vocês venham trazer a ceia que é hoje. E nós fomos. E no final daquele momento que estávamos ali juntos, aquela irmã Ubelinda pediu para orar. E aquela irmã, orando, disse, Senhor, um dos dias mais difíceis da minha vida é hoje. Eu acabei de perder um filho. Mas eu continuo amando da mesma forma do dia que o Senhor me encontrou. Meu querido irmão, como não ser abençoado e como não ser fortalecido na fé quando você vê irmãos e irmãs passando por vales terríveis, mas que continuam apegados ao Senhor Jesus Cristo? O quanto nós somos abençoados pelo testemunho de Cristo Jesus sofrendo lá naquela cruz. Lá na cruz, ele, no meio do sofrimento, no meio do abandono de todos e de tudo, ele disse, Pai, que seja feita a tua vontade. No meio do sofrimento, Jesus pensava em seu povo, pensava em suas ovelhas. Então, dessa forma que suas lágrimas de dor sirvam como um bálsamo de consolo e fortalecimento para outros irmãos na fé, que suas lágrimas sejam a seta apontando para a obra consoladora de Deus, que a forma que passamos pelo sofrimento seja a luz a brilhar nos momentos sombrios de nossos irmãos, ajudando-os a voltar para a luz consoladora de Deus. E uma última implicação desse texto, aqui finaliza o sermão nessa manhã. Deus usa as aflições da nossa vida para nos revelar o servo sofredor Jesus Cristo. O salmista experimentou dias de intensa aflição, e essa parte do salmo nos revela como ele passou por elas. Então deixe-me te falar que ao longo da história cristã, vários outros servos do Senhor experimentaram momentos de dor e sofrimento. José, por exemplo, foi vendido como escravo por seus irmãos. Ana conviveu com a esterilidade por anos. Jeremias foi preso em uma cisterna. Paulo conviveu com espinho na carne. A Bíblia não esconde que Deus não poupa os seus servos de dificuldades, dias de aflição. Por isso, saiba que o sofrimento não é uma exclusividade sua. Não pense que você é a única pessoa que sofre no mundo, porque todos nós passamos ou convivemos com uma parcela de sofrimento. Mas deixe-me fazê-lo voltar à realidade. O seu sofrimento não é o maior sofrimento que um ser humano experimentou aqui na terra. O ápice do sofrimento humano foi revelado na pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Na verdade, a sua vida encarnada foi cercada de sofrimento. Hebreus capítulo 5, versículo 8, nos diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O sofrimento que Jesus experimentou como limitações físicas, tentações, rejeição dos homens, a dor física da crucificação, o abandono no Pai na cruz, é que fizeram de Jesus o perfeito Salvador. A sua vida de obediência
que ele aprendeu através do sofrimento, desfaz a desobediência de Adão e qualifica Jesus para ser e servir como nosso eterno sumo sacerdote. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 fala sobre isso. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pois ele sofreu como um de nós, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se os nossos lamentos não chegassem aos ouvidos de Deus, não haveria qualquer esperança para nós, mas temos um sumo sacerdote que apresenta os nossos lamentos diante de Deus. Por isso que Agostinho em Confissões disse: tu és esse mesmo ser e não mudas, e em ti está o repouso que faz esquecer todos os sofrimentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, para você que está passando por dias de aflição, Jesus é a fonte de consolo e misericórdia. Por isso, deposite seu pesar aos pés dele, peça a Jesus conforto e paz, peça graça para adorá-lo em meio às aflições. E te digo mais, não há para onde ir, não há outra fonte de consolo, não há outro lugar. Por isso, se agarre àquele cujos braços eternos estão te sustentando. Corra para aquele que verdadeiramente conhece sua dor e te conforta. Corra para Jesus, o servo sofredor. E nessa manhã nós vamos desfrutar um pouco, experimentar e, de certa forma, como diz o próprio Senhor, tomar e beber de uma parcela daquilo que Cristo sofreu, para que o consolo dele fosse derramado sobre nossas vidas.